gravar para depois disponibilizar a aula. Mas, bom, pessoal, muito bom revê-los. Hoje a gente começa um conteúdo novo, é uma parte super legal. Eu alimentei o AVA de vocês ontem, para vocês acompanharem. Deixa eu até entrar aqui para falar para vocês. Já vou até compartilhar minha tela. Não se assustem, mas a aula de hoje, o conteúdo dela está dividido em 3, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje é encontro 10, encontro 11 e encontro 12. Vocês vão ver que a aula de hoje vai ter mais conteúdo do que as anteriores. Eu acho que a parte mais legal, pelo menos uma das partes mais legais da disciplina. Então, a gente vai trabalhar com uma série de conceitos que vocês ainda não conhecem e que vocês vão voltar a ver em outras disciplinas. Inclusive, na disciplina que eu ministro, de Direito Constitucional, talvez a gente volte a se ver nela e vocês já vão ter adiantado alguns conteúdos a parte inicial da disciplina, que é bastante importante. O que eu ia falar? Só um pouquinho. O pessoal está entrando, eu vou aceitando aqui. Bom, pessoal, aula de hoje, então, no AVA, quem for acompanhar, encontro 10, encontro 11 e encontro 12, e a gente começa a falar de como se dá o direito, os desdobramentos da história do direito a partir da Revolução Francesa. Aqui, pessoal, quando a gente fala do momento pós-Revolução Francesa, deixa eu aproveitar para a gente não esquecer da nossa reguinha. Esse aqui é para a história, aqui começa a antiguidade, média, idade moderna, idade contemporânea. A gente agora, pessoal, depois dos últimos conteúdos que a gente viu sobre Idade Moderna, aqui a gente falou de Hobbes, aqui a gente falou na identidade entre o direito e a lei, sobre o surgimento da figura do Estado. Agora a gente vai entrar nessa outra fase. Quando a gente entra aqui nessa fase, pessoal, a gente começa a ter algumas dificuldades de parâmetro de conteúdo. Por exemplo, todo livro de história do direito, sem exceção, vai trabalhar, pelo menos daqui até aqui, com os mesmos conteúdos. Isso aqui não tem como fugir, são marcos históricos, e como o direito acaba assimilando esses marcos históricos. Quando eu falo de idade contemporânea, quando eu falo numa fase pós-Revolução Francesa, a gente começa a entrar no mundo como a gente, mais ou menos como a gente vê ele hoje, ou pelo menos até quando a gente viu esse mundo, pelo menos até o fim do século XX, começo do século XXI. Aqui a gente tem uma série de variações sobre o conteúdo que os livros trazem. Então, se eu pegar 5 livros, cada um vai me trazer um conteúdo diferente em relação à idade contemporânea. Porque seria basicamente uma leitura do direito meio que nos dias de hoje.
ou pelo menos é uma história muito recente do direito, porque parece que não, mas se a gente pensar em século XVIII, aqui nos anos 1700, para hoje, a gente não teve tantas alterações estruturais, paradigmáticas do direito, a não ser alguns pontos que a gente vai destacar hoje. Então, a minha opção em relação a essa parte do nosso conteúdo, pessoal, foi foi seguir o que a gente tem do material didático. A gente já chegou a conversar que o material didático não tem a profundidade que a gente gostaria que tivesse em alguns pontos muito importantes. Inclusive, pula alguns assuntos que a gente trabalhou. Só que nesse ponto, tanto o pessoal do quarto, vi que a Marisa entrou. A Marisa entrou. Pessoal do quarto, pessoal do primeiro, pessoal do quarto utilizando o livro inteiro, pessoal do primeiro utilizando o que eu coloquei no AVA, o que vocês têm de leitura aqui é mais que suficiente para vocês acompanharem, tá? Nessa parte, o material de vocês está legal. Não é um material... Ele é um material que, nesse ponto, ele consegue compensar bem a questão de profundidade e didaticidade. Ser didático sem ser tão profundo, e sem deixar uma leitura difícil para vocês. Então, nesses pontos que a gente vai trabalhar hoje, a leitura do material didático eu super recomendo. Quem quiser se aprofundar mais na parte do que é constitucionalismo, como surgem as constituições, pode ler esse texto que está aqui no encontro 10, que é uma parte do livro de um cara que chama Daniel Sarmento. Então, minha opção com vocês aqui foi seguir estritamente a nossa ementa e seguir estritamente o material de vocês, tá? A exceção do que seria a primeira parte, deixa eu ver se aqui a gente tem. Que seriam essas codificações do século XVIII e XIX. A gente não vai ver essa parte com profundidade, a gente conversou um pouquinho sobre as ordenações da modernidade, especialmente as portuguesas. Aí vocês vão ver que existe um Código de Napoleão que traz uma série de regras do direito civil, mas não tem nada de importante além do Código de Napoleão nessa fase. Surgiu o Código de Napoleão, uma fase pós-Revolução Francesa, que trouxe regras de direito civil. A gente vai trabalhar, então, constitucionalismo, o que é, como ele se dá do século XVIII ao século XXI, basicamente. Falar de direitos fundamentais e direitos humanos, que são noções que vocês vão utilizar mais para frente em muitas disciplinas de vocês, e falar dessa sacada aqui dos grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Talvez o pessoal do quarto até tenha visto isso aqui já em IED. Não sei se IED isolada traz sozinho. Mas isso aqui é muito interessante a gente entender como se dá a estruturação, os sistemas jurídicos pelo mundo. E a gente vai entender que existem dois grandes sistemas. Então, isso aqui a gente vai ver tudo. Isso aqui, só saibam que existe um código napoleônico que trouxe muitas regras novas de direito civil. Pessoal, vamos lá. Marisa, você que entrou agora, vamos deixar para conversar sobre a divisão da turma no fim da aula, tá? A gente vai ter mais gente online e a gente consegue parar, conversar, resolver. E aí a gente consegue, acho que fica mais fácil, a gente vai ter um quórum maior. Bom dia, professor. Perfeito, por mim tudo bem. Beleza, então. Bom, pessoal, primeiro ponto. Percebam que eu trouxe dois nomes para vocês aqui. A gente chamou de direito moderno pós-revolução, que é como a ementa traz, mas alguns autores vão falar que a partir da Revolução Francesa eu tenho uma novidade, eu tenho uma outra fase histórica, que é a idade contemporânea. Então, essa divisão que eu faço aqui com vocês, em idade contemporânea, ela não é um consenso, tá? Existe quem diga que, na verdade, a gente está na idade moderna até hoje. Desde 1400 e eu não vou lembrar se é 13, desde o século XV até pleno 2020. Só que a gente vai adotar esse recorte pós-Revolução Francesa pelas mudanças estruturais na sociedade e no direito que a Revolução Francesa trouxe. Não sei se
sei se lembram das aulas de história, pessoal, é que a gente não vai se aprofundar tanto em como se deu a tomada da Bastilha, a questão dos jacobinos, dos gerondinos. A gente está preocupado aqui na nossa aula de História do Direito, de Fundamentos Históricos, em entender a Revolução Francesa como um marco em que eu vou superar aqueles estados absolutistas que a gente estudou, que vieram na modernidade. Porque você começou a ter, na modernidade, nos estados absolutistas, aquela noção de que o soberano, o imperador, o rei pode tudo, uma série de atitudes de governos despóticos, arbitrários, ditatoriais, com limitação da liberdade individual, com limitação do mercado, com limitação dos direitos das pessoas. Só que, ao mesmo tempo que esse Estado, que era muito forte, muito poderoso e comandava a vida das pessoas, atuava, você começa a ter o surgimento de uma classe que não é uma classe de vassalos, uma classe de como que eu posso dizer, enfim, uma classe inferior de trabalhadores que ganham ali muito pouco, que trabalham, que exploram a terra para viver, mas também não é a classe dos nobres, daqueles que ocupam o poder, do rei, dos que ocupam os cargos nobiliárquicos, os cargos públicos. Você começa a ter uma classe intermediária, que é a burguesia, que são as pessoas que começam a viver nos burgos, as pessoas que começam a viver a partir do comércio. E esses indivíduos começam a ganhar poder e se estruturar. Porque a gente está numa fase já, aqui nos anos 1600, 1700, que você já tem um comércio muito bem desenvolvido, você já tem moeda entre os países, você já tem toda a América sendo já colonizada há algum tempo. Você tem uma grande circulação de bens e mercadorias por todo o mundo. Então, essa classe que se dedica ao comércio, que se dedica a essa circulação de valores e de bens, começa a ganhar corpo, começa a ganhar robustez e, ao mesmo tempo, começa a se incomodar muito com esse Estado absolutista. Porque esse Estado absolutista é um Estado opressor, é um Estado pesado, é um Estado que define tudo da forma com que ele quer, sem nenhuma responsabilidade, ele nunca é responsabilizado pelos seus atos e sem nenhuma maneira de controle desse poder do Estado. Então, eu posso, se eu sou eventualmente um burguês dedicado à prática de comércio marítimo, pode ser que amanhã o Estado venha e leve tudo que eu tenho, pode ser que amanhã o Estado venha e pegue os meus navios, pode ser que amanhã o Estado me tribute em 90% de tudo que eu ganho. O que eu vou fazer? Nada. Sentar e chorar. Então, as possibilidades de ingerência desse Estado forte, esse Estado absolutista, que a gente viu que surge na modernidade, nesse momento, a partir do século XVII, do século XVIII, ele já incomodava, mas ele começa a achar uma força com a qual ele pode se equiparar. Porque a burguesia vem ganhando espaço, a burguesia vem ganhando poder. Até que, após uma série de acontecimentos, a gente vai ter, em 1789, o momento em que se toma uma prisão em Paris, a Bastilha, e a gente tem o marco histórico do fim do absolutismo. A gente tinha o rei XVI, que era um sucessor do rei Sol absolutista, e ele é deposto. Com a deposição do rei Luís XVI, a gente tem não mais o monarca, o imperador ou o rei controlando o Estado. A gente vai ter agora uma classe nova de pessoas. A gente vai ter uma classe de indivíduos. Os burgueses vão fazer cair o Estado absolutista para que eles assumam o poder, para que eles assumam o Estado, para que eles construam uma nova forma de Estado após esse momento histórico. Então, por que a gente fala muito em revolução e fala uma nova era a partir da revolução? Porque eu tenho marcado de forma muito evidente, de forma muito importante também, esse fim do Estado absolutista. Os Estados absolutistas começam todos a ruir um por um após a Revolução Francesa. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece também na Revolução dos Estados Unidos, tem a independência deles, tem uma série de países, de estados, que antes eram absolutistas, que vão começar agora a perder esse poder.
esses reis serão depostos, esses reis serão guilhotinados, serão mortos. E aí você vai ter outras pessoas, essa nova classe de indivíduos, assumindo o poder e dando as rédeas do Estado e, consequentemente, como o direito é visto, produzido e aplicado. Percebam, então, pessoal, quando eu falo em Revolução Francesa, eu vou falar em fim dos estados absolutistas e vou falar em limitação, em contenção do poder. Eu não quero mais, eu, nova classe dominante, eu, burguesia, eu não quero ter um Estado que vá controlar tudo que eu faço. Eu não quero ter um Estado que desrespeite os meus direitos. Eu não quero ter um Estado que impeça com que eu pratique o livre comércio. Eu preciso ter um Estado que vai obedecer algumas regras. Eu preciso ter um Estado que não vai ter esse poder todo que o meu Estado absolutista tinha. Dentro dessa lógica, dessa concatenação de ideias, a gente vai ter o surgimento de uma teoria que vai ganhar muito poder, muita força a partir desse momento histórico que é basicamente condiz com o momento que é pós o Renascimento, que é o Iluminismo. O Iluminismo acaba sendo uma continuidade de todas as evoluções filosóficas, tecnológicas, produtivas do Renascimento. Dentro do Iluminismo vai ter um cara que vai chamar muito a atenção, que é um francês também, que é o Montesquieu. Esse cara, o Montesquieu, ele vai falar, olha, para que a gente tenha um Estado que funcione, um Estado que não seja responsável, no sentido de não poder ser responsabilizado, para que eu não tenha um Estado que se pretenda absoluto e tão pesado, tão forte, tão poderoso, eu preciso pensar em maneiras, em mecanismos de limitar esse poder. E o que Montesquieu vai falar? Que é a grande sacada que até hoje o mundo inteiro observa, pelo menos os estados republicanos. Eu vou dividir o poder. Porque antes, no meu estado absolutista, eu tinha aquela grande figura central, tudo. Que julgava, essa figura aqui que criava as leis, e essa figura aqui de poder central que executava, que era administração pública também. Então eu concentrava em uma só figura de legislar, o poder de julgar e o poder administrar o próprio Estado, administrar a coisa pública. Então, essa minha figura aqui, o monarca, era a pessoa que fazia tudo isso. Por isso que esse monarca consegue ser tão poderoso. Por isso que esse monarca consegue exercer tanta influência, tanta ingerência, tanto poder na sociedade. Aí Montesquieu fala, galera, mas e se a gente, na verdade, conceber uma forma de Estado em que, em vez de eu concentrar essas três funções em uma só figura, a gente parar para fazer uma divisão? Em vez de eu ter um só grande poder, a gente não parar para pensar em três poderes, em três manifestações da soberania do Estado dentro do território. E se a gente não parar para dividir esses poderes em três? Porque percebam, aqui eu tenho uma só figura, eu tenho o monarca. Aqui eu tenho três figuras. Aqui eu não tenho uma figura só realizando tudo. Aqui eu vou ter uma divisão muito clara entre, opa, aqui eu, o chefe do poder legislativo, a estrutura do legislativo atua. Isso aqui é legislativo, isso aqui é judiciário. Aqui eu, chefe do judiciário, e estrutura do judiciário, aqui vou resolver.
E aqui eu, executivo, é que vou fazer isso. Então, Montesquieu, pessoal, a partir da lógica de limitação, de contenção do poder, é que ele vai falar, olha, a gente devia dividir esse Estado todo-poderoso em três. Separar ele nessas três funções, de forma com que eu não tenha a prevalência de uma só figura no poder. Então, tem até uma frase que eu gosto muito, que está nesse livro dele, que traz essas ideias, que é o Espírito das Leis, que fala, para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder. Então, a partir dessa lógica da ascensão do Estado burguês e da necessidade de pensar em mecanismos de contenção do poder, a gente vai ter esse Estado dividido em três. Porque aí eu diluo esse poder. Eu não tenho essa concentração. Em vez de eu ter um grande poderoso, eu tenho três estruturas estatais. E é interessante, pessoal, Montesquieu não pensa isso. Mas vocês vão ver, vou estudar bastante isso em constitucional, que hoje a gente concebe um sistema de freios e contrapesos. Hoje a gente tem nas constituições, a gente já vai falar sobre o que é uma constituição, mecanismos que eu não só divido o poder, mas que eu faço com que os poderes, um fique de olho no outro, um fiscalize o outro, um tenha condições de realizar um controle, de realizar uma aferição se o outro poder está agindo de maneira adequada ou não. Nossa Constituição tem uma série de mecanismos que faz com que um poder exerça controle sobre o outro. E uma coisa também que é importante é que Montesquieu não pensou isso aqui, mas quando Montesquieu concebe a tripartição dos poderes, ele fala, olha, legislativo só produz leis, judiciário só julga casos, executivo só gere a coisa pública, só é administração pública. No cenário de hoje, a gente não tem essa coisa estanque, limitada. A gente tem os três poderes realizando as três funções. Então, o legislativo hoje pode atuar como judiciário e como executivo. Eu vou parar de falar por aqui para não confundir vocês. Isso a gente deixa para conversar mais em constitucional e eu daria exemplos concretos. Mas quando eu falo nessa teoria do Montesquieu, tripartição do poder, o meu grande mote, meu grande escopo, minha grande ideia é falar, opa, eu vou limitar esse poder. Pensando que a gente está nesse contexto de estou superando o Estado absolutista que surge na modernidade, aquele Estado todo-poderoso, aquele Estado do rei sol, o Estado sou eu, e a gente agora começa a construir esse Estado que vai ter uma postura bem diferente, uma postura que vai se revelar muito mais aberta, em um Estado muito menos presente também. Porque essa classe nova que surge, ela está preocupada em ter seus direitos respeitados e poder atuar e poder exercer suas atividades, e aqui agora a gente está falando em especial do comércio, sem turbação, sem impedimentos, sem complicações por parte do Estado. Então, esses pontos são importantes e sempre que vocês ouvirem falar do nome do Montesquieu, nem era esse o nome dele, mas ele ficou conhecido assim, vocês vão pensar em separação dos poderes, vão pensar no contexto social da Revolução Francesa, eu tenho um teórico que vai falar, olha, eu preciso dividir os poderes, para que eu consiga realizar essa contenção do poder. Eu preciso dividir o poder para que eu tenha essa limitação do Estado que antes era absolutista. Só que aí vem um grande ponto, uma grande questão. Como eu vou fazer o Estado ser dividido dessa forma? Como que eu vou fazer o próprio Estado seguir essas regras? E aí vai surgir na história, a gente vai começar a ter, pela primeira vez, pelo menos os moldes mais próximos do que a gente conhece, um negócio chamado de Constituição. Porque a Constituição, pessoal, vai ser um documento
que vai estruturar o Estado. Mas e daí? Por que se a Constituição chama Constituição, não chama lei ou qualquer outra coisa do tipo? Pessoal, aqui a gente vai ter a estruturação, e agora de maneira ampla, de um documento que não vai ser uma mera lei que vai obrigar o João e a Maria a fazerem alguma coisa. A gente vai ter um documento que vai obrigar o Estado. A gente vai ter um documento que tem que ser obedecido pelos governantes. A gente vai ter um documento que vai ter que ser respeitado por todo aquele que exerce o poder. O nome Constituição vem da noção de que eu estou constituindo um Estado. Eu estou criando um diploma legislativo, eu estou criando uma lei que serve para a limitação do poder estatal, que tem como destinatário primeiro o próprio Estado. Então, se eu tinha uma lei antes, olha, você quando se casar tem que obedecer esse e esse requisito. Quem é o destinatário? É o particular, é o João e a Maria. Agora eu tenho uma lei que diz, olha, Estado, você, cara, não é mais absoluto. Você não é mais irresponsável. A partir de agora, nós estamos criando um documento que você, Estado, tem que obedecer. Que você, governante, tem que obedecer. Então, quando a gente fala no surgimento das constituições, pessoal, a gente começa a falar no surgimento de algo que vocês já ouviram falar, Estado de Direito. Professor, mas Estado de Direito é um nome tão vazio, eu ouço isso, a gente fala Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito, mas me parece uma coisa tão besta, tão sem sentido, eu nunca entendi isso. O que é Estado de Direito? Pessoal, o Estado de Direito é um Estado em que os governantes são obrigados a obedecer à lei. O Estado de Direito é uma estrutura de governo em que não há absolutismo, em que não há atos despóticos, em que não há atos autoritários, porque eu tenho uma lei que tem que ser observada pelos governantes. Então, quando eu falo em Revolução Francesa, quando eu falo em repartição de poder, quando eu falo no surgimento de constituições, eu falo no surgimento, no estabelecimento do Estado de Direito. Então, perceba, modernidade, eu tinha aquele Estado poderoso absoluto. Eu, governante, faço tudo o que eu quero. Acima de mim só tem Deus e sou eu ainda a manifestação divina na Terra. Agora, a partir do Estado de Direito, a partir das constituições, a partir das limitações do poder, eu tenho um governante que está abaixo da lei. Eu tenho um governante que se sujeita à lei. Eu tenho um governante que, para que ele atue, ele tem que respeitar esses limites, essas balizas legais. Então, a noção de Constituição, o surgimento da Constituição, está intimamente ligado ao conceito de Estado de Direito. Estado de Direito nada mais é do que um Estado que se sujeita às suas próprias leis. O governo que se submete às suas próprias leis. E a lei maior desse Estado vai ser a Constituição. A Constituição vai ser um documento legislativo que vai surgir para limitar o poder. É a Constituição que vai dizer, olha, governantes, olha a burguesia que está ascendendo ao poder, que está subindo ao poder. Vocês serão governo, só que vocês têm que jurar esse documento aqui. Vocês estão abaixo desse documento aqui. Esse documento que foi editado de maneira relativamente democrática. Vocês têm que obedecer às ordens desse documento, da Constituição. Essa Constituição é que vai ser o grande repositório das suas obrigações como governante. É nela que vai estar disposto até onde você pode atuar, como você pode atuar e como você pode ser responsabilizado, como você pode ser deposto do seu cargo de governante. Então, tudo isso se dá, pessoal, a partir dessa virada. E percebam que eu estou falando de conceitos que são muito atuais. A gente ainda hoje fala em Estado de Direito. A gente ainda hoje utiliza no mundo inteiro constituições. Então, a lógica por trás do surgimento desses institutos é essa de limitar o poder, de acabar com aquele Estado absolutista, de acabar com aquele Estado que tudo podia, aquele Estado solto, aquele Estado irresponsável. Então, Revolução Francesa, Montesquieu, tripartição dos poderes. E como que eu vou estabelecer a tripartição dos poderes? Como que eu vou falar, governante, obedeça? A partir
do estabelecimento da criação das constituições. E aí a gente vai falar basicamente desse movimento. Eu já estou falando dele, inclusive, a gente não vai nem precisar se aprofundar tanto, que é o movimento do constitucionalismo. O que é constitucionalismo? É essa ruptura do Estado absolutista para um Estado que se sujeita às suas próprias leis, um Estado que se sujeita à sua própria Constituição. Então, agora, pela primeira vez na história da humanidade, eu tenho essa estrutura de poder, que é uma estrutura de poder limitado, que é uma estrutura de poder em que quem governa não pode mais tudo. Quem governa agora tem que estar abaixo, tem que abaixar a cabeça para a Constituição, tem que obedecer esses ritos, as formas de estruturação de Estado, os direitos fundamentais que a própria Constituição prevê. Então, o movimento constitucionalista, ou constitucionalismo, nada mais é do que essa criação de documentos que visam a limitação do poder por meio da divisão dos poderes também, de acordo com a doutrina do Montesquieu. Pessoal, 3 momentos importantes, agora a gente vai dar um mega salto do século XVIII até o século XX, basicamente. Quando eu tenho esses primeiros poderes, as primeiras constituições surgindo, pessoal, eu estou falando de um constitucionalismo moderno, que é um constitucionalismo muito próprio desse momento quase revolução, imediatamente após a Revolução Francesa, que alguns autores dizem que eu estou ainda muito arraigado a algumas ideias modernistas, algumas ideias ainda próprias desse momento de ruptura. Aqui eu vou ter, pessoal, um cara que vai combater ideologicamente o Hobbes. Vocês lembram do Hobbes? O Hobbes era o teórico da modernidade que dava fundamento para o Estado absolutista. O Hobbes era o cara que dizia, o homem é o lobo do homem. Se eu não tiver um Estado absoluto, poderoso, leviatã, que comanda a vida de todo mundo no mais profundo grau possível, nós vamos todos nos matar. Só que aí surge um outro cara, e aí Hobbes pensa nesse contrato social que a gente estabelece para que a gente permita com que o Estado nos reprima. O Locke é um cara que vai surgir, o inglês, que ele vai falar, olha, eu até concordo que a gente, de fato, estabelece a nossa vida em sociedade por meio dessa relação contratual. Só reforçando, pessoal, esse contrato não existe, tá? Ninguém, quando sai do útero, pega uma caneta ou pega o pezinho e fala, olha, estou fazendo um contrato com o Estado brasileiro e a gente vai se dar assim. Isso é um contrato hipotético, abstrato, metafísico. O Locke vai falar, olha, pessoal, quando a gente estabelece esse contrato social, nós damos para o Estado uma parte da nossa liberdade, que é aquela parte relacionada ao monopólio da força. Todas as outras minhas liberdades ainda são minhas. Imagine que eu tenha uma gama imensa de liberdades, várias liberdades. Eu tenho liberdade de contratar, liberdade de casar, liberdade de ter orientação sexual que eu quiser, liberdade as mais diversas possíveis. Eu dou uma liberdade só para o Estado, que seria a minha liberdade de resolver as coisas na porrada, que seria a liberdade da possibilidade com que eu fizesse a minha autotutela, com que eu me defendesse por meio da força. Eu dou só uma liberdade para o Estado, então permaneço com todas as outras. E aí o Locke vai falar que, olha, se eu só dou uma liberdade para o Estado, eu sou livre em todos os demais aspectos. Esse Estado não pode interferir nas minhas demais liberdades. Esse Estado, em especial, não pode interferir no meu direito à propriedade, no meu direito a ter o livre comércio, no meu direito de fazer circular bens e valores. Porque eu só dei uma liberdade para o Estado. Todas as minhas outras liberdades ainda são minhas. Então, o Locke ele vai ser um expoente do contratualismo liberal. Hobbes é um cara que concebe um contratualismo absolutista. Contratualismo que dá muito poder para o Estado. O Locke faz diferente. Ele percebe, ele diz que a gente tem uma relação contratual uns com os outros e com o Estado, só que ele é um liberal. Ele diz, olha, mas a gente pode fazer isso. Você, Estado, não tem tudo isso que você acha que tem, não, viu? E, inclusive, a partir de Locke, a gente começa a ter a fundamentação teórica para depor um governante. Pessoal, isso não existia. Era inconcebível você conseguir tirar um governante do poder.
Governante é Deus. O rei é a manifestação divina. O rei, ele é o todo-poderoso, ele pode tudo. Como eu vou dizer? Não existe a possibilidade de eu tirar um governante do poder. Isso é impossível. Mas as ideias de Locke começam a falar, olha, se eu tinha, hipoteticamente, 10 liberdades, dei só uma pro governo, se o governo começa a mexer com as minhas demais liberdades, esse governo está atuando de maneira ilegal, de maneira inconstitucional. Então, portanto, eu posso tirar ele, porque ele está agindo em desacordo com o contrato, porque ele não está respondendo às suas obrigações do nosso contrato fictício, nosso contrato abstrato. Então, a partir dessa noção, eu posso, inclusive, tirar do poder quem está no poder. Então, esse é um autor que influencia muito a construção do constitucionalismo nesse momento de ruptura do Estado absolutista para o Estado burguês. Então, eu tenho Locke como grande expoente, eu vou ter separação de poderes, como a gente falou, eu vou ter agora o surgimento de direitos individuais reconhecidos. Eu não vou falar muito disso agora, porque a gente vai falar só sobre direitos daqui a pouquinho. Mas eu tenho aqui o surgimento, dessa primeira fase do constitucionalismo, de direitos individuais. E começo a ter uma democracia mais parecida com a que a gente tem, mas ainda falando, de uma democracia muito limitada. Uma democracia que se destina às elites. Eu vou ter, com a evolução desse Estado, desse constitucionalismo moderno, pessoal, um constitucionalismo mais ligado às ideias liberais, às ideias burguesas. Quando eu tenho liberalismo como forma de pensar sendo mais difundido, amadurecido e aceito, eu vou ter um impacto muito grande desse liberalismo, e a burguesia agora já consolidada no poder, eu vou ter um impacto muito grande desse liberalismo no Estado e nas constituições. Porque eu tinha um Estado absolutista muito poderoso. Aí eu começo a olhar, fazer contenção de poder, separando, e agora estou numa fase em que as ideias liberais já estão muito mais avançadas, em que o mundo inteiro já derrubou os seus estados absolutistas e que o mundo agora tem como governantes, como pessoas que representam os estados, pessoas ligadas a essa classe livre, a essa classe liberal, a burguesia. Então agora a gente vai fazer um grande salto e começar a pensar em como se dava a estruturação do Estado no século XIX, no século, ali nos anos 1800, no século XVIII, nos anos 1700 mais para frente. Então, a gente começa a ter esses estados que vão ser estados minguados, que vão ser estados com menos poder, que vão ser estados cuja essência é não mexe comigo, não mexe com o indivíduo, não mexe com o cidadão. Você, Estado, está aqui para regular algumas situações da vida, só que esse Estado é visto como um grande adversário, um grande inimigo dos direitos. Então, você, Estado, fica aí no seu canto. Eu, cidadão, tenho os direitos e você não pode mexer comigo. São direitos negativos. A gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. E esse Estado, ele ele é concebido para não atrapalhar as pessoas e ele vai respeitar muito a liberdade individual e a autonomia da pessoa. Então, esse Estado, nessa segunda fase aqui, é esse Estado que vai ser um Estado mais vazio, um Estado mais fraco, um Estado da mão invisível do mercado, um Estado que fala, olha, cada um faz o que quer, cada um faz do jeito que quer, eu, Estado, não tenho nada a ver com isso. Então, as noções de liberalismo econômico, elas vão ter essa influência muito grande em como os estados, como as constituições são estabelecidas. Então, aqui eu vou ter uma constituição que diz, olha, Estado, você é mínimo. Olha, Estado, você só cuida desses pontinhos aqui que são essenciais. No resto, você não tem nada a ver com a vida de ninguém, Estado. Fica aí no seu canto. Então, aqui eu tenho liberalismo puro. Aqui eu tenho o liberalismo dos ideários do liberalismo mais radicais. Mas, olha, você, Estado, não atua, cara. Não enche o saco. Você, Estado, fica aí.
Só que esse liberalismo, pessoal, ele acaba sendo possibilitando muita agressividade do mercado. Ele começa a não ter condições de frear um capitalismo selvagem. O que vai acontecer a partir da Revolução Industrial que começa na Inglaterra? Porque, pela lógica do constitucionalismo liberal burguês, era isso que acontecia. Olha, eu sou um operário inglês. E, por mim, eu não me importo nem um pouco se eu trabalhar 16 horas por dia, viver numa fábrica, e o salário que me pagarem, eu nem conseguir pagar minha comida. Porque eu faço o que eu quero. Se eu estou disposto a vender a minha mão de obra por um valor tão baixo e alguém está disposto a comprar, tá tudo bem. Se eu quero vender meus filhos, se eu quero fazer com que os meus filhos de 5 anos de idade trabalhem numa fábrica e morem nessa fábrica sem uso de nenhum equipamento de proteção e que meus filhos vão morrer em pouco tempo trabalhando ali, que a carga de trabalho que eu vou dar para eles e o corpo deles não vai aguentar, problema meu. Você, Estado, não tem nada a ver com isso. Então, você começa a ter alguns desvirtuamentos do mercado quando você tem esse constitucionalismo liberal burguês. Eu começo a ter condições de vida extremamente precárias, sobretudo para quem trabalha nas fábricas. Vocês talvez tenham ouvido falar desses movimentos que começam a surgir para reivindicações até de alguns direitos. Porque as pessoas que trabalhavam em fábricas viviam em condições subhumanas. Eles eram os novos escravos, em alguns tratados tal qual fossem escravos, presos, sem ter para onde ir, sem ter como adquirir a própria comida, sem ter como adquirir os próprios bens de consumo. Só que esse Estado liberal puro, ele fala, opa, você pode fazer isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E a partir desse contexto social, das revoluções, da Revolução Industrial e dessa realidade complicadíssima, nefasta, que essa Revolução Industrial traz na Europa, que começa na Inglaterra, que a gente vai ter uma outra forma de constitucionalismo. Meu constitucionalismo até aqui, pessoal, no moderno liberal burguês, ele tem como única finalidade parar o Estado. Porque pensem, eu estou vindo só de depois de Cristo, de 1700 anos, eu estou tomando porrada do Estado, porrada do Estado, porrada do Estado. Agora surge o constitucionalismo para limitar e falar, Estado, não se mete aqui, cara. Estado, você não tem nada a ver com isso. Só que nessa terceira fase do constitucionalismo, a ideia é do liberalismo mais keynesiano, do liberalismo mais humano, do liberalismo mais social. De se falar, olha, seria importante se eu reconhecesse direitos trabalhistas. Seria importante se eu limitasse a jornada de trabalho para que as pessoas não trabalhem 12 horas por dia, 15 horas por dia. Seria importante estabelecer um negócio chamado de salário mínimo, para que essa pessoa não trabalhe o mês inteiro e não seja remunerada com o valor que ela não consegue nem comprar comida. Seria importante a gente começar a pensar em mecanismos de assistência social, de previdência social também. Então, esses problemas que se evidenciam na Revolução Industrial sob a égide do constitucionalismo liberal burguês vão agora fazer surgir um constitucionalismo que não só limita o Estado. Aqui, a regra é, nesses dois primeiros, Estado, não faça. Aqui, no terceiro, a ideia é, Estado, pelo amor de Deus, faça. Eu não aguento mais viver dessa forma. Estado, contenha essa forma de composição de trabalho que faz com que eu, ser humano, viva em estado de penúria. Estado, pelo amor de Deus, me dê direito a ter uma casa, me dê um direito à moradia, me dê um direito à saúde, me dê um direito à educação, me dê um direito à cultura, me dê um direito à assistência social. Esses são todos, pessoal, direitos sociais. E aqui eu mudo a lógica do Estado. Aqui eu saio de um Estado negativo, de um Estado do não faça, para um Estado faça, por favor. Aqui eu tenho direitos positivos, aqui eu tenho direitos negativos.
Então, percebam, fazendo um grande apanhado, a gente está no Estado absolutista. Esse Estado absolutista, ele é rompido pós-Revolução Francesa, e aí eu tenho um Estado minguado, pequenininho, só que esse Estado minguado, pequenininho, ele não vai ter mecanismos de controle das relações humanas de maneira a impedir que a gente acabe explorando um ao outro de maneira nociva. E aí eu vou ter depois disso um Estado social, um Estado que vai se preocupar, e essa aqui é a palavra-chave, pessoal, um Estado que vai se preocupar com o bem-estar social, que vai conceder direitos, que vai promover mecanismos de tributação, de redistribuição de renda, de alocação de recursos para os mais pobres, para alocação de recursos para os mais vulneráveis, para que eles tenham condições mínimas de dignidade, para que eles tenham condições mínimas de vida. Então a gente sai desse cenário de um liberalismo puro para entrar num constitucionalismo social. Isso aqui está muito ligado, pessoal, a uma vertente do liberalismo. Isso aqui é o liberalismo puro. O que é que eu falei? Que é o keynesiano. Eu não sei se Keynes teria mais um N aqui, mas eu acho que se não for isso, é algo muito próximo disso. Que é uma ideia de, olha, eu vou ser liberal, eu vou ter esse Estado preocupado mais com as funções essenciais, só que esse meu Estado também vai ter que ter um mínimo de preocupação social. Esse Estado vai ter que ter um mínimo de preocupação com as condições de vida dos indivíduos. Se vocês talvez se lembrem das aulas de história, e aqui fazendo um grande salto, a gente já pode falar do século XX. A gente já pode falar de um momento em que o capitalismo vai ruir em 29, e que é a doutrina de Keynes que vai falar, olha, Estado, se a gente for liberal ao extremo, vai dar merda. Se a gente for liberal ao extremo, eu vou ter muita concentração de renda e quem é mais rico. E vou deixar o trabalhador, quem recebe salário, uma posição de muito menos condição. Então, eu preciso conceber mecanismos sociais para reverter essa situação, para tentar promover uma igualdade de renda, ou pelo menos tentar deixar ela o menos drástica possível. Então, a concessão de direitos sociais, nessa fase do constitucionalismo, agora a gente está no século XX, o século em que quase todos nós nascemos, a não ser quem for um pouco mais novo, a gente começa o século XX vivendo o grande crash da Bolsa de Nova York em 29, tendo algumas constituições, Constituição do México, da Alemanha, que vão reconhecer direitos sociais, que vão dar direito à moradia, direito à assistência, direito à previdência. Então, é essa lógica que a gente vai ver que estrutura as constituições, os estados e o direito. E a gente vai falar... eu vou ter que... É que vai ficar... Eu estou seguindo a ementa, pessoal, mas vai ficar um pouquinho estranho, porque eu vou falar agora de uma coisa super recente, e depois a gente vai ter que voltar para falar da Revolução Francesa. Mas vai dar certo, não vai ficar estranho, não. Mas vamos lá, pessoal. Agora a gente está falando só desse cara, que é um cara muitíssimo importante, porque é um cara muitíssimo recente. A gente falou em constitucionalismo moderno, em constitucionalismo liberal. Esses caras ficaram aqui para trás. Esses caras ficaram para antes do século XX.
E agora, esse meu pretinho aqui é o século XX. Então, aqui eu vou ter Bom, pessoal, a gente falou dessas duas formas de constitucionalismo pós-Revolução Francesa. A gente fez esse grande salto para falar já do século XX com as constituições que estabelecem direitos sociais. A gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente sobre o que são direitos sociais, o que são direitos individuais, mas vamos entender como se dá esse desenho das constituições. Eu tenho essas duas constituições, em 17 e em 19, e tenho, num tempo mais ou menos próximo, a Primeira Guerra Mundial acontecendo, de 14 a 18. Ok. Aí eu vou ter um período de muito caos no mundo, de reestruturação da economia, de reestruturação dos estados, muita gente morta já no começo do século XX, e aí eu vou ter um outro momento muito pior, muito mais obscuro, muito mais nefasto, muito mais genocida, carnificina e terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial. Aqui, pessoal, vigia uma leitura do direito. Quer uma leitura? Deixa eu ver se eu coloquei no slide para vocês. Que é basicamente o que está aqui. A gente tinha no século XIX, no século XX, uma leitura do direito de um cara que eu já comentei com vocês algumas vezes, que era um austríaco chamado de Hans Kelsen. Hans Kelsen, pessoal, ele concebe uma forma do direito que é uma forma pura. A gente vive no começo do século XX, fim do XIX, começo do XX, um momento histórico, eu acho que eu comentei isso com vocês em aula já, em que as ciências começam a querer ter autonomia, em que as ciências sociais em especial, porque percebam, para a medicina, para a matemática, é muito fácil falar, olha, eu estudo número, eu estudo bicho, a medicina estuda humano, mas e as ciências sociais? Por que que a antropologia é diferente da sociologia, que é diferente da ciência política, que é diferente da história, que é diferente da filosofia, que é diferente do direito?
Então você começa a observar um movimento em que as ciências sociais começam a tentar ter objetos próprios, ter autonomia científica. Isso tudo dentro de um movimento filosófico que a gente chama de positivismo, que é uma ideia de organização de todas as ideias, de organização de todos os seres. Tanto é que a nossa bandeira do Brasil tem aquela frase, ordem e progresso, que está intimamente ligada a Augusto Comte, é um dos grandes, ou Comte para alguns, um dos grandes nomes do positivismo. Porque a ideia é que eu preciso ordenar, que eu preciso alocar tudo nas caixinhas. E essa é a única forma de eu conseguir me desenvolver como pessoa, como sociedade. Então, dentro dessa lógica de ordenar tudo, as ciências sociais começam a se ordenar. E a antropologia fala, eu sou ciência porque eu estudo a sociedade sob uma perspectiva interna. A história vai falar, eu sou ciência porque eu estudo a sociedade numa perspectiva retrospectiva. A sociologia vai falar, eu sou ciência porque eu estudo a sociedade numa perspectiva externa. A filosofia vai falar, eu sou ciência porque eu estudo os pensamentos da humanidade, como a sociedade pensa. E aí vai vir o direito e falar, puta merda, como é que eu vou falar que eu sou ciência se todo mundo estuda a mesma coisa? Todo mundo estuda a bendita sociedade. Por que que eu, direito, como que eu, direito, vou falar que sou diferente? Como que eu, direito, vou dizer, eu sou ciência? Eu, nessa lógica positivista, eu consigo ser autônomo, consigo ser independente. E aí Kelsen é muito útil para isso. Kelsen vai falar, o direito, ele tem um objeto específico, que não é a sociedade. O direito tem um objeto específico, que não são as pessoas. O direito tem um objeto específico, que não é a noção de justiça, que não é a noção de moral, que não é a noção de ética. O direito se dá a partir de uma teoria pura. O objeto do direito é lei, apenas a lei. Sem que isso me faça com que eu me preocupe numa conexão do direito com a sociedade. Sociedade, quem estuda são as outras ciências sociais. Direito é uma ciência social aplicada que se preocupa com a lei. E pronto, acabou. E nada além disso. Então, essa é a teoria que o Kelsen vai conceber. Pessoal, muito rápido, está muito... Isso aqui é a parte que eu gosto bastante, então é perigoso eu ir falando e entrar nos pensamentos que talvez fique mais complicado de acompanhar, mas vocês me deem um alô, por favor. Então me deixem sair falando igual um doido. Kelsen, pessoal, ele pensa essa teoria pura do direito, em que o objeto do direito ele torna o direito uma teoria pura, e isso a gente está falando do começo do século XX, anos 30 aproximadamente. Aí tem muita gente que fala, olha, Kelsen era um cara muito do mal, Kelsen era um cara que não estava preocupado com justiça, Kelsen era um cara maligno, Kelsen era pior do que Maquiavel. Pessoal, o Kelsen, ele era um judeu austríaco. O Kelsen era uma pessoa que tinha muito medo das perseguições que eram feitas pelos judeus no que hoje é a Alemanha, na Alemanha de Hitler. O que aconteceu? Como se deu a ascensão do Hitler em termos jurídicos, pessoal? A gente tinha um Estado que respeitava uma Constituição. E tinha lá, escrito, que você tem que obedecer. Como o Estado alemão tem que obedecer a uma Constituição. Só que aí você começou a ter teóricos nazistas
que começaram a falar, olha, não é bem assim. O que está na Constituição da Alemanha, na verdade, tem que ser interpretado de acordo com a vontade do povo, de acordo com algumas ideias superiores de justiça. Só que as ideias superiores de justiça que eles tinham eram um pouco complicadas, porque envolviam a prevalência da raça ariana, que era a única raça decente no mundo. E a raça ariana, a raça branca alemã, que tinha origens, o Hitler era um cara doidão, ele foi pesquisar origens em cidades subaquáticas. Essa raça ariana, por ser tão boa, tão superior às outras raças com muitas aspas, as raças humanas, ela tem que dominar o mundo. Ela tem que expandir o seu território e matar, exterminar todos aqueles que atrapalham o desenvolvimento da raça ariana. Entre eles, em especial, judeus, que eram vistos como ratos que atrapalhavam a Alemanha se desenvolver, ciganos, homossexuais, negros. Então, esses teóricos nazistas já traziam essas ideias como ideias de uma justiça superior, como ideias que ensejariam, que possibilitariam a flexibilização da Constituição alemã, a flexibilização das leis alemãs. Kelsen era um cara contra o nazismo. Kelsen era perseguido pelo nazismo. Tanto é que ele vai se refugiar depois nos Estados Unidos. Kelsen concebe essa teoria pura para dar autonomia para o direito e também para impedir que esses influxos, que essas ideias nazistas ganhem corpo, comecem a ser aplicadas na Alemanha de então, na Alemanha dos anos 30. Então, a ideia de Kelsen é falar, olha, nazistas, calma aí, direito é só isso aqui, ó, direito é só lei. Vocês obedecem apenas o que está na lei. Não me venham com teorias estapafúrdias de querer me matar, porque isso está ligado a uma noção filosófica, alguma noção de vontade do povo, uma noção de anseio social. Então, Kelsen cria essa teoria para dar autonomia para o direito e para proteger a Alemanha, para se proteger, para proteger a humanidade das ideias nazistas, que vinham tentando flexibilizar a Constituição por meio dessa interpretação de uma justiça superior baseada na superioridade da raça ariana e de necessidade de expansão territorial e extermínio de todos aqueles que eles consideravam inimigos. Ufa, isso é o positivismo jurídico, basicamente, pessoal. O que acontece? Todo mundo sabe que a Alemanha nazista perde a Segunda Guerra Mundial. E que a gente vai ter, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o tribunal em que foram julgados os crimes de guerra do eixo, dos nazistas. E aí, é um tribunal de exceção, é um tribunal que foi montado só para dar uma aparência de legalidade, porque as potências vencedoras, em especial Estados Unidos, após entrar na guerra ao fim, França também, Inglaterra, eles vão fazer um faz de conta nesse tribunal, mas para aplicar sanções pesadíssimas aos nazistas. Esse é um tribunal de exceção, é um tribunal de faz de conta. Mas eles foram julgados por esse tribunal. Tem uma série de filmes que contam essa história com muitos detalhes, tem alguns documentários muito bons sobre como se deu esse julgamento. Mas olha que interessante, pessoal. Eu peguei, exemplificamente, eu pego um general nazista que comandou um campo de concentração que matou dezenas de milhares de pessoas em câmaras de gás e levo ele a julgamento. E aí ele vai depor e fala, olha, pessoal, eu fiz mesmo, eu comandei um campo de concentração. Só que eu fiz isso porque a lei mandava que eu fazia. Porque nesse período de Segunda Guerra, as leis foram alteradas para permitir que uma série de atrocidades fosse cometida. Então, o que esses caras diziam? Olha, eu cumpri a lei apenas. Eu nada fiz além de cumprir a lei. Porque a lei é pura.
E eu não podia fazer juízo de moral, de ética, de justiça. Eu apenas cumpria a lei. Eu apenas dava cumprimento ao que estava escrito. Então, pessoal, a teoria do Hans Kelsen, de teoria pura do direito, foi a teoria utilizada para justificar, no momento pós-Segunda Guerra, tudo que foi feito pelos nazistas. Então, eles subvertem a teoria do Kelsen para trazer uma noção de direito vazia, uma noção de direito sem senso de justiça, uma noção de direito sem senso de ligação com a sociedade, sem conversa, sem interpretação mínima do que é a sociedade. Então, depois de toda essa historinha que eu contei, vocês percebem que a aula que eu estou mais falando é essa, porque é a parte que eu mais gosto, a gente vai ter um movimento a partir daqui, que vai falar, putz, a gente pisou na bola. A gente não pode entender que o direito é puro. A gente não pode entender, não conversa com outras ciências sociais. A gente precisa encarar esse direito como algo mais orgânico, como algo mais humano. E aí vai surgir a teoria do pós-positivismo, que é a teoria que pega as noções que estão aqui, que é a noção do Kelsen, e dá um novo contorno para ela. No pós-positivismo, pessoal, eu tenho a reaproximação do direito e da moral. Eu tenho a reaproximação do direito com o ideal de justiça. Eu tenho a reaproximação do direito com a preocupação com o ser humano. E isso tudo após tudo que foi visto e descoberto em relação à Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades que foram cometidas. E esse pós-positivismo vai fazer com que eu tenha um novo tipo de constituição, num movimento que a gente vai chamar de neoconstitucional. Nessa segunda fase, pessoal, e aqui eu estou falando já de anos 60, anos 70, a gente vai ter as constituições que vão estar preocupadas com algumas coisas que vão além dos direitos absenteístas, dos direitos lá do constitucionalismo moderno, dos direitos sociais. Eu vou ter constituições mais preocupadas em realizar essa aproximação entre direito, entre moral, constituições que vão usar algo que a gente usa muito hoje, que são os princípios. Mas isso é tema para direito constitucional, teoria geral do direito constitucional. A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre o que são princípios. Mas deu para entender a lógica dessa sucessão de pensamentos? De como eu tenho a queda do Estado absolutista, vou para estados liberais, crio estados sociais, só que aí eu tenho a sucessão de eventos do século XX, que são as duas grandes guerras. E nas duas grandes guerras, elas surgem num movimento que começa a ter o positivismo, e após a Segunda Guerra eu tenho esse movimento que é o pós-positivismo. Tá muito confuso, tá ok, desenho quebrou o galho, como vocês estão? Desenho quebrou o galho, tá legal. Que bom, fico feliz. Eu vi que a gente teve até baixa durante a aula, falei que eu tô falando demais, teve gente saindo. Mas, bom, pessoal, me interrompam a qualquer momento, por favor, perguntem, não me deixem falando até o fim dos tempos, porque eu vou falando. Então, tudo que está escrito aqui, pessoal, é basicamente o que eu acabei de falar para vocês. É basicamente aquela reguinha. Eu só não vou... Quem quiser parar para ler isso aqui, pare para ler, mas eu não vou aprofundar isso aqui, tá? Porque isso aqui é um tema muito específico e a gente vai acabar saindo de história do direito se eu começar a entrar nesses pontos aqui. Quem quiser ler depois com calma, só para entender, assim, de antemão, começar a arranhar a superfície do que é esse movimento, pode parar para pesquisar,
pode parar para dar uma olhada, mas eu quero que vocês entendam a nossa reguinha aqui. Essa reguinha é especial, a reguinha do século XX. E percebam, pessoal, que eu falei aqui de anos 80, de anos 90. Ou seja, a gente está praticamente no fim da nossa reguinha histórica. A gente agora vai fazer só um grande parêntese, que é falar sobre como se dá o surgimento de direitos. E vai ser fácil de entender, porque tem tudo a ver com as formas de Estado. Como se dá esse surgimento dos direitos fundamentais ou humanos a partir da relação entre eles e as formas de Estado. Eu só quero que vocês... Professor, mas por que diabos você está falando que existem direitos humanos e direitos fundamentais? Quando a gente fala, pessoal, em direitos humanos e direitos fundamentais, a gente está falando da mesma coisa, tá? Vocês vão ver uma outra coisa em direito civil ainda. Tem um capítulo do Código Civil que é só sobre direitos da pessoa, personalidade, intimidade, tal. Quando a gente fala em direitos humanos, direitos fundamentais, e tem quem fale também em direitos da pessoa, a gente está falando, pessoal, dos direitos que garantem a dignidade do indivíduo. É basicamente isso. Eu não estou falando aqui do direito do consumidor que perdeu um voo e vai ganhar um voucher da Azul de R$200. Isso não tem nada a ver com a dignidade. Eu estou falando de direito à moradia, estou falando de direito à alimentação, estou falando de direito a ter renda mínima compatível com as necessidades humanas, estou falando em tudo que a pessoa precisa para ter uma vida digna, para ter minimamente a sua dignidade estabelecida. Então a gente fala em direitos que são direitos muito importantes, direitos que são nucleares. Então eu não estou preocupado com um direito... Esse exemplo do voo me veio à mente, mas esses direitos que são quase supérfluos. Então, a gente fala basicamente desses direitos que garantem a dignidade da pessoa, e aí a doutrina vai falar. Eu sigo uma linha teórica que discorda disso, só que é uma linha muito minoritária. Então, vocês me ignorem e aprendam o que fala a doutrina. Direitos humanos garantem a proteção do indivíduo no plano internacional. Então, tratados internacionais. Vocês vão estudar isso com o professor Gustavo. Isso é muito a praia dele. Direitos fundamentais é essa mesma proteção da pessoa, da dignidade da pessoa, mas no plano constitucional. A Constituição vai estabelecer esses direitos que garantem a dignidade da pessoa. E isso, possivelmente, vocês devem ter aula comigo. E aí, os direitos da pessoa também protegem essa dignidade do indivíduo. Só que vocês vão ver esses direitos estabelecidos no Código Civil. Então, não existe uma diferença conceitual. Existe uma diferença de localização. Onde está previsto? Direitos humanos, tratados, direitos fundamentais, Constituição, direitos da pessoa no Código Civil. Mas, na essência, no conteúdo, eles são todos a mesma coisa. Então, por isso que a gente falou em direitos humanos e direitos fundamentais ali no título do nosso slide.
pessoal, a gente vai ter 3 dimensões desses direitos, ou 3 gerações desses direitos, que são consolidadas, tá? Que foram criadas por um cara chamado Karel Fazak. Ele nunca escreveu um livro, ele só deu uma palestra em que ele disse isso. Ele vai estabelecer 3 gerações de direitos. A gente vai estudar elas, tá? Mas existe autor que vai até a 6ª. Só que isso aqui não tem muito respaldo. Não tem muito respaldo no mundo jurídico. O que a gente tem de certeza são 3 gerações de direitos humanos, que são 3 gerações ligadas a 3 momentos históricos diferentes. Pessoal, direitos de primeira geração ou de primeira dimensão são os direitos que surgem com o surgimento do Estado de Direito, que surgem com as constituições. E eu disse para vocês, aqui eu estou preocupado, eu, indivíduo, após a Revolução Francesa, eu digo, Estado, não me enche o saco. Eu tenho direitos oponíveis ao Estado. Estado, você não pode fazer isso comigo. Estado, você não pode me tributar da maneira que você quiser. Estado, eu também tenho direito de eleger representantes. Então, esses direitos, a gente vai sempre associar a ideia. Direitos humanos ou fundamentais de primeira dimensão, direitos civis e direitos políticos, que são direitos negativos, direitos de defesa da pessoa em relação ao Estado. Eu estou me defendendo do Estado. Eu digo, Estado, você está abusando da sua força. Me deixa em paz. Você não pode fazer isso comigo. Esses são direitos de primeira dimensão. Direitos negativos e direitos que prevêem o não agir do Estado. Que dizem, Estado, não encoste em mim, cara. Estado, não faça isso, você não pode. Tá? Por isso eles têm essa faceta negativa. Então, direitos de primeira dimensão estão muito ligados à noção de constitucionalismo moderno e de constitucionalismo liberal também. Aí eu vou ter numa segunda fase os direitos sociais, que eu vou ter a Constituição do México de 17 e a de Weimar. Na época era a República de Weimar, não era a Alemanha ainda. E em 19, deixa eu uma bolinha a mais aqui, em que eu vou ter o reconhecimento de direitos sociais, em que eu vou ter o reconhecimento de direitos, na verdade, de direitos econômicos. Deixa eu até colocar isso para vocês aqui. Olha. Que são esses 3 direitos, econômicos, culturais e sociais. Só para vocês terem uma ideia, você vai ter tratados de direito internacional que estabelecem isso, e nossa Constituição, se vocês pararem para ver o artigo 6º, olha só, a Constituição brasileira já diz para a gente o que ela encara como direitos sociais. Então, ó, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direito ao trabalho, à moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Isso aqui tudo, pessoal, é direito social. Direito social que vem naquele momento pós-revolução industrial, que a Constituição brasileira de hoje estabelece. A gente também vai ter tratados de direitos humanos de 1966. A gente vai ter 2, um de direitos civis e políticos. Isso aqui é um tratado internacional, uma série de países é signatário. Esse aqui traz só direitos de primeira geração, direitos civis e direitos políticos. A gente também vai ter outro tratado do mesmo ano, da mesma ocasião, de direitos... Cadê? Voltou aqui.
de direitos de segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais. Então, tudo isso vai sendo reconhecido historicamente. E tudo isso vai ganhando previsão em tratados internacionais e nas constituições também, como faz a nossa Constituição, por exemplo. E aí, pessoal, a gente vai ter uma terceira dimensão de direitos, que é uma dimensão que vai surgir lá a partir da década de 70. Lá a partir da década de 70 do século passado. Direitos de primeira geração, primeira dimensão. Direitos negativos, direitos de absenteísmo estatal. Estado, não mexa comigo, cara. Direitos sociais são direitos positivos, direitos de Estado, pelo amor de Deus, haja. Direitos em que eu preciso de uma demanda, preciso de uma oferta estatal, preciso que o Estado me entregue alguma coisa para me ajudar. Na terceira dimensão, eu tenho uma coisa diferente, que não tem a ver com o direito ser positivo ou negativo, mas que tem a ver com a titularidade desse direito. A quem esses direitos se destinam? Isso aqui, pessoal, tem a ver com os direitos que dizem respeito a um número indeterminado ou indeterminável de pessoas. São direitos que vão além do interesse do indivíduo, não são direitos individuais, mas também não são direitos públicos. Por exemplo, melhor exemplo de todos, direito ao meio ambiente. Se tem alguém poluindo um rio, um córrego em Campo Grande, deixou completamente inutilizado um córrego, uma importante via de drenagem de água na cidade. Quem é lesado por essa ação? Quem é lesado quando eu ocasiono um dano ao meio ambiente? É o João da Silva? É a Maria da Silva? Não. É possivelmente toda a cidade de Campo Grande. Talvez pessoas que nem na cidade moram, mas talvez essa poluição, esse fato de deixar esse rio completamente incapacitado de realizar suas funções, ainda tenha consequências em outros municípios. Às vezes é só a gente, talvez seja uma lesão a um bem jurídico que nossos filhos, que nossos netos vão sofrer. Então, existem alguns direitos que eles dizem respeito não só ao João e a Maria, mas dizem respeito a uma coletividade, às vezes indefinível, de pessoas, que são os direitos que a gente chama de direitos coletivos em sentido amplo, ou direitos transindividuais. Isso aqui vocês vão estudar em uma disciplina separada. São os direitos coletivos. Tá? Então, aqui eu estou preocupado com os direitos cuja titularidade vão além de uma só pessoa. São direitos, por exemplo, o direito do consumidor, direito à propaganda, um processo contra uma empresa que divulgou, que veiculou uma propaganda enganosa. Quem foi atingido por essa propaganda enganosa? Eu consigo mensurar? Eu consigo saber? Eu posso saber quem eventualmente foi comprar e teve um dano. Agora, quem foi atingido? Como eu consigo aferir isso? Não sei, eu não consigo. Então, quando estou diante desses direitos que dizem respeito à coletividade, que são esses direitos transindividuais, eu falo em direitos humanos e fundamentais de terceira dimensão. No Brasil, eles são bem peculiares, a gente vai ter uma série de leis que dizem respeito a eles. Meio ambiente, direito do consumidor, ação civil pública. E essa forma de direito aqui, pessoal, não está vinculada a nenhuma forma de constitucionalismo, tá? O material de vocês vai até a quarta dimensão ou geração. Não precisa se preocupar. Vocês sabendo essas três já está excelente. Porque o que as pessoas chamam de quarta, quinta e sexta, na verdade, são direitos de primeira, segunda ou terceira. Por exemplo, existe quem fale que a sexta geração é o direito à água potável. Mas, parei. O direito à água potável não é, na verdade, o direito de terceira dimensão? Um direito transindividual? Por que eu vou tirar ele da terceira dimensão e falar que ele é um gênero próprio? Não faz sentido. Direito à biossegurança. Existe quem diga que seria a quarta dimensão. Direito à paz mundial. São todos direitos, na verdade, se você bem olhar as coisas, direitos transindividuais. Então,
Muita gente critica você ter mais de 3 gerações. Eu acho que vocês ficando com essas 3, vocês vão ser muito felizes, estão muito bem preparados, porque isso aqui vocês vão ver, rever e rever de novo em constitucional, em direitos humanos e agora aqui comigo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tá de boa, professor. Tá de boa? Que bom. Tudo bem, Guilherme, tudo bem. Que bom. Ontem reclamaram que minha aula estava muito cansativa, que eu estava falando muito. Então... Já acostumei, já. Ah, não, mas tá tranquilo. É que hoje realmente eu tô passando mais conteúdo do que a gente geralmente passa. Mas já tem que se adequar, né? Não, mas tá tudo correndo bem, tá tudo certo. A gente tá com 1h30 de aula, tá dentro do esperado. Eu só tento não chegar a 2 horas. Nossa, ontem eu dei 2h10 de aula seguidão, foi puxado. Mas, bom, a gente tá agora no nosso último slide, que sobre essa parte da contemporaneidade, que diz respeito a 2 grandes sistemas jurídicos, pessoal. É só para que vocês saibam que no mundo, e isso tem muito impacto hoje, a gente tem 2 formas de conceber o direito, de entender como o direito se estrutura. A gente assiste muito filmes estadunidenses, filmes com influência inglesa, e a gente vê aquele tribunal e aqueles advogados. Quem assistiu Suits, tá na Netflix disponível, passava em um canal também. Qualquer série, qualquer filme de advogado, a gente sempre vê com a perspectiva dos Estados Unidos. A gente fica, mas onde é que esses caras tiraram isso? Isso é tão diferente de como o direito é aqui. Essa galera não tem lei, não? Por que eles ficam estudando caso? Tem até série de estudantes de direito que vão estudar direito nas faculdades e estudam casos. Fulano tal contra ciclano. A corte decidiu tal coisa. Você fica, por que eles estão estudando isso? Eles não têm lei para estudar, não? Por que isso se dá? Pessoal, a gente tem no mundo essas 2 grandes troncos, 2 grandes estruturas de concepção do direito, tá? São bem diferentes entre si. Existe esse direito estadunidense que a gente vê nas séries e nos filmes, que não tem nada a ver com o nosso, porque eles são do tronco anglo-saxão, eles são do common law, eles têm um direito que não é baseado em lei. Eles têm um direito que é baseado em decisões judiciais e nos costumes. A Inglaterra, para vocês terem uma ideia, não tem constituição escrita. A Inglaterra, ela usa um documento, a Inglaterra tem como constituição uma série de documentos esparsos. Uns são julgados, uns são documentos. Eles usam um documento da Idade Média, de 1215, a Magna Carta, que até hoje, em 2020, eles utilizam como se a Constituição fosse, somada a vários documentos, a várias decisões. Eles não têm esse apego que nós temos ao que é escrito, ao que está na lei, ao código. Eles não têm vade-mecum. Acreditem se quiserem. Eles não têm vade-mecum, isso não existe lá. Você não tem isso dá certo lá? Dá certo, né, Guilherme? Eles conseguem se estruturar dessa forma. Eles têm parâmetros jurídicos, assim, eles sabem, olha, por isso que eles estudam casos, porque, olha, quando acontecer tal situação, a Suprema Corte já disse que é assim que se decide, e eles ficam seguindo esse padrão, até acontecer alguma situação superveniente que faça com que eles mudem de ideia, mas eles são muito apegados a essa tradição, ao que diz a Suprema Corte. Eles têm essa forma de conceber o direito que é muito ligado ao costume e ao poder do judiciário. Eles têm muito respeito ao que a Suprema Corte deles diz. Então a Suprema Corte decidiu, você não mexe nisso. Não é como aqui que a gente tem o STF mudando de decisão a cada 2 meses. Isso não existe lá. Às vezes eles vão levar 300 anos, 100 anos, 50 anos para mudar uma posição. Então, mesmo sem eles terem lei escrita, eles conseguem ter, às vezes, muito mais segurança jurídica do que a gente. Outro ponto importante, como eles respeitam muito as decisões dos tribunais superiores, do tribunal superior que eles têm, isso na Inglaterra, você não tem juiz de primeiro grau decidindo de maneira diferente. Porque no Brasil isso acontece, se o STF decide
e não é uma decisão vinculante, qualquer juiz pode decidir como bem entender e pode contrariar o STF. Então, mesmo a gente tendo lei escrita, isso acaba tendo muito mais... A gente acaba vivendo muito mais insegurança. Isso aqui tem muito a ver, pessoal, com como os juízes eram vistos na época da Revolução Francesa. Na França, quando eu tenho a Revolução, eu tenho os juízes como parte da nobreza. Claro que não existia concurso para juiz na França do Luís XVI. Quem ocupava o cargo de magistrado? Lembrando que eu tinha aquele poder concentradíssimo em uma só pessoa. Eram pessoas vinculadas ao monarca. Quem era juiz eram pessoas da nobreza. Então, quando os burgueses assumem o poder, eles falam, opa, eu não vou confiar nesse juiz aqui, não. Esse juiz está aqui, esse cara é da nobreza. Esse cara faz parte do primeiro estado. Esse cara faz parte das pessoas que compunham esse estado absolutista. Então, a França começa a conceber um direito que tem toda a influência do direito romano-germânico, que é criar um juiz boca de lei. Não sei falar francês. Um juiz que apenas replicava o que a lei dizia. Então, como eles tinham medo dos juízes serem utilizados numa contra-revolução, a burguesia, quando assume o poder, fala, olha, você, juiz, não pode decidir nada que não esteja na lei. Tá? Eles chegam ao ponto de criar uma estrutura judicial que, se o juiz tinha dúvida de interpretação, ele não podia decidir. Ele tinha que perguntar para o legislativo o que o legislativo quis dizer com aquilo. O juiz não tinha possibilidade nenhuma de interpretar, porque eles tinham medo do juiz, porque esse juiz era um nobre. Eles tinham medo que o juiz ainda estivesse ligado às ideias do Estado absolutista. Então, eles davam muita importância, deram muita importância para a lei escrita. Eles deram muita importância para os códigos. Eles deram muita importância, falei para vocês no começo, ao Código de Napoleão, que vai surgir pós-revolução. Então, a lei, o que estava escrito, o que vinha do legislativo, o legislativo eleito, um judiciário que até hoje não é eleito, em países da tradição romano-germânica, então se tinha muito medo desse judiciário. Então, por isso que eu afasto o judiciário e dou importância para a lei. Isso no tronco romano-germânico. Essa galera aqui, Inglaterra e Estados Unidos em especial, eles não passaram por esse processo de Revolução Francesa. Eles tiveram um processo distinto. E no processo deles de derrubada do absolutismo, eles tinham confiança nos juízes. Então, os juízes eram figuras que acabaram tendo muito poder. Então, por isso que as decisões judiciais são muito respeitadas, eram muito respeitadas. Pessoal, só um parêntese para vocês, e efetivamente está em parêntese aqui, ó. Jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões de um tribunal, tá? É um nome muito bonitinho ou esquisito para quem está começando o curso, que só quer dizer que jurisprudência é o entendimento de um tribunal. Então, o entendimento de um tribunal é que dá a base para as formas de direito anglo-saxônicas, ou common law, é o nome mais comum, às vezes até do que direito anglo-saxão. Então, por isso que vocês veem nas séries, nos filmes, um direito muito diferente. Porque eles trabalham o direito dessa forma. Eles trabalham o direito com uma importância muito grande de precedentes judiciais. E a gente, do outro lado, nós do direito romano-germânico, toda a América Latina é direito romano-germânico, boa parte da Europa é direito romano-germânico. Esse aqui, a maioria dos países do mundo segue esse sistema, que é um sistema baseado no que está escrito. Como que a gente estuda direito? Direito positivo, vade-mecum. É ali, ó, o que está escrito aqui é o que tem que ser decidido pelo juiz. O que está escrito aqui é o que você tem que obedecer. Essas compilações, essa lei escrita é muito própria do direito romano-germânico. Então, a gente tem esse direito que é todo escrito, um direito que é todo previsto em leis. E a gente usa a jurisprudência de forma muito secundária. O que os tribunais decidem, você, quando muito, usa para convencer alguém. Olha, aquele tribunal interpretou a lei dessa forma, viu? Não será que você não quer interpretar dessa forma também? É só isso que você faz. É um poder de persuasão.
A gente não tem a jurisprudência como fonte primária do direito. É uma fonte secundária. E para o pessoal do direito do common law, nós somos romano-germânico civil law, no common law, a jurisprudência é a fonte primária do direito. O que o tribunal disse é o que está dito. O que o tribunal disse é o que é direito de verdade. Então, E professor, Sim. na sua opinião, qual é o melhor aí, o sistema melhor? Olha, a gente tem, Adriana, até Só de adotado curiosidade, entendeu? então, algumas providências, a gente tem até feito, e a minha monografia da graduação foi sobre isso, foi como a gente tem aproximado o nosso direito do direito do common law. Na minha perspectiva, eu acho muito importante a gente ter respeito às decisões judiciais, porque não faz muito sentido você ter toda uma estrutura judicial. Imagine, o STJ, ele está acima dos TRFs e dos TJs. Aí o STJ disse, olha, a lei A se interpreta dessa forma. Por que diabos um juiz de primeira instância na comarca de Coronel Sapucaí, em Mato Grosso do Sul, quer decidir diferente? Se a parte vai recorrer e chegar no STJ, mas depois de 5 anos de processo, depois de uma série de recursos gastos, você ter a decisão alterada. Sendo que você já sabia lá no começo como o STJ pensava. Me parece incoerente a gente não respeitar as decisões. O nosso CPC, que para mim ainda é novo CPC, que eu estudei sobre o CPC de 73, o anterior, vocês vão estudar que ele traz uma relação de precedentes, tentando deixar esse sistema brasileiro de processo civil mais em sintonia com o direito do common law, fazendo com que a gente tenha essa estrutura de lógica no dentro do judiciário mais respeitada, o que para mim faz muito sentido. Ao mesmo mais tempo, ágil também, né, Guilherme? Oi? E mais ágil, né? E mais ágil, né? Porque tem processo que demora muito. Só para você chegar no STF, para o STF falar o que você já sabia há 10 anos atrás. Então, a ideia é justamente essa, é dar mais agilidade, dar mais eficiência, deixar mais racional a aplicação da justiça. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se a gente conseguiria trabalhar sem leis escritas. A gente é muito apegado à lei escrita. Então, é complicado. O novo CPC, eu acredito que foi no caminho certo de tentar incorporar no nosso direito alguns mecanismos de common law. Mas a gente está em 2020, já com 4 anos de novo CPC, não sei se a gente teve muitos avanços nesse sentido, mas me parece muito lógico a obediência às decisões. Os costumes são algo muito aberto, muito subjetivos. Agora, a decisão judicial de tribunais superiores, sei lá, se o TST decidiu tal coisa, para que o juiz trabalhista vai decidir diferente, sendo que já tem uma orientação de um tribunal que está acima dele? Então, minha singela opinião, mas cada um, por favor, fiquem livres para ter a de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Que bom, espero que não tenha sido muito cansativa a aula. A gente viu bastante coisa hoje. Eita, quase 2 horas. Bom, pessoal. Só temos a agradecer. Inclusive, eu, do 4º semestre, essa sua explicação do civil law e do common law foi perfeita. Acho que nenhum professor tinha abordado ainda com esse nível de esclarecimento. Muito obrigada. Imagina, fico muito feliz. Sim. Bom, pessoal, então vamos para a parte dos recados, definições, programações e etc. Hoje é dia 6, a gente teve a nossa última aula sobre direito a partir da perspectiva europeia. Eu apaguei nossa regrinha. Deixa eu me colocar para vocês me verem. A gente teve nossa última aula sobre direito na perspectiva geral, perspectiva mundial e europeia. A gente vai ter na aula que vem uma aula sobre a história do direito no Brasil. A gente vai falar basicamente como era o direito no Brasil, império, e vai fazendo a construção até chegar nos dias de hoje na nossa atual Constituição. Aí, pessoal, a gente deve ter, acho que no dia 27, o segundo trabalho de vocês, tá?
Eu não sei se dia 20 ou 27. Mas, enfim, o que é importante? Depois a gente fala de trabalho. O que é importante? Depois do dia 13, a gente vai ter que separar as turmas. Não sei se vocês lembram, a gente teve um pequeno, talvez, desencontro de informações no começo do semestre, que vocês estão até agora tendo a mesma disciplina. Só que a gente vai encerrar esse conteúdo na aula que vem, de História do Direito, por pessoal do primeiro. O pessoal do quarto continua tendo História do Direito por mais 3 semanas, 4 semanas. E o pessoal do primeiro vai para uma outra parte da disciplina, que é IED. E o pessoal do quarto já teve Introdução ao Estudo do Direito. Então, a gente vai separar vocês. Eu vou dar aulas em dias diferentes para cada uma das turmas. Pessoal do quarto vai seguir com alguns outros tópicos de História do Direito e pessoal do primeiro vai seguir com tópicos de Introdução ao Estudo do Direito. Lembrando que o pessoal do quarto já teve IED como disciplina separada. Então, não faria sentido eles terem mais uma vez essa disciplina. Bom, pessoal, espero que todo mundo se pronuncie, por favor. Vamos chegar no melhor consenso possível. Que eu conversei com o professor Gustavo ontem. E também já me foi dito que existem alunos do quarto com problema em relação à agenda. Eu, pessoal, dou aula de manhã só às terças e quartas-feiras. Falei que ia tirar a câmera para falar com vocês e a tela, estou só olhando a tela. Eu dou aula às terças e quartas-feiras. Eu sei que o pessoal do primeiro, me confirmem, por favor, tem a segunda-feira livre, é isso? Sim, segunda livre. Segunda livre. O pessoal do quarto tem a sexta-feira livre. Mas o pessoal do quarto fez um pleito, em especial a Marisa, para que a gente não desloque a aula para sexta por razões de problema de agenda. Vocês do primeiro, se importam em vocês trocarem a quarta-feira pela segunda-feira? A Pra gente mim, começaria... Para mim tá tudo bem. Para mim, tranquilo Sem também. problemas. Aí vocês trocariam, vocês teriam a quarta livre e a gente começaria a partir do dia 18, pessoal, até aula na segunda-feira de manhã. Para mim, tranquilo. Tranquilo? Também. Uhum. Bom, pessoal, então, se ninguém tem nenhuma objeção, eu acho que fica... semana que vem, todo mundo junto, aula aqui comigo quarta-feira, tá? História do Direito no Brasil. Uhum. Na outra semana, em tese semana que a gente volta, pessoal do primeiro vai me ver na segunda-feira de manhã. Tá? Uhum. E o pessoal do quarto me vê na quarta. E aí a gente segue dessa forma até a prova de vocês, ou até quando a gente voltar a se ver, sei lá. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Deixa eu te falar, Guilherme. Sim. Essa matéria que nós vamos iniciar no dia 18, IED, Certo. como que vai ficar no AVA, professor? Eu vou alimentar o AVA com os tópicos de IED. Ok, tá bem. Aí a gente vai falar sobre os textos de IED, conceitos de IED. Mas assim, quando a gente vai vendo História do Direito, a gente já vai começando a trabalhar com alguns conceitos. Eu acho que vai ser mais tranquilo o IED, inclusive, do que tem sido, que foi essa primeira... História do Direito, a primeira parte, eu acho que ela até mais abstrata. Esse conteúdo de N2, eu pelo menos acho ele muito mais divertido, é mais próximo, tem mais a ver com a nossa realidade do dia a dia. Mas vocês vão ver alguns tópicos de ED, eu vou alimentar o aula de vocês com conteúdos só de ED para esses encontros posteriores que nós teremos. Ok, tá bem. Ok. Pessoal, então ficamos combinados assim. Podemos bater o martelo. Para mim tá tudo bem. Tudo bem? Tá bem. Perfeito, confirmado. Então, perfeito, pessoal. Ok. Então, ficamos combinados assim. E... Bom, alguma consideração, alguma apreciação, algum comentário? Alguma dúvida? Em relação do Gustavo lá, da lista dos alunos que a prova teve que mandar por e-mail e tal. Eu falei para o senhor, o meu AVA atualizou
Ele atualizou na semana depois da prova, que já tinha Já feito. Aí, tinha então, feito a prova. isso. Aí no meu AVA consta que eu não fiz as provas, tá lá como se tivesse com um pontinho de É interrogação vermelho. ausente. Sim. Aí eu fiz todos, né? Mas só que assim, a da outra matéria que eu fiz, já lá já tá constando que eu já tô com a nota, entendeu?